Queria pedir para você abrir a palavra do Senhor comigo lá no livro de Números, Números 32, do verso 1 ao verso 4. Números 32, do verso 1 ao verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: os filhos de Rubens e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade. E viram, diga comigo assim, e viram a terra de Gezer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Viram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Nia, Esbom, Eleabe, Seba, Nebo e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Diga, os servos têm gado. Feche seus olhos mais uma vez, assentado mesmo. Senhor, nós clamamos para que a revelação da Tua palavra seja sobre as nossas vidas, que possamos a cada dia ouvir a Tua palavra e, Senhor, tomá-la como direção para nós, ó Deus, em tudo que vamos fazer. Espírito Santo, toma as nossas vidas, fala ao nosso coração e traz luz, Senhor, para que possamos dia após dia viver debaixo da palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então hoje eu queria compartilhar com você sobre as decisões que muitas vezes eu e você tomamos e que afetam, a nossa vida, mas não apenas a nossa vida, elas também têm o poder de muitas vezes tocar a vida de outras pessoas. O tema dessa mensagem que eu quero compartilhar com você é: não construa sua casa do lado errado do rio. Vou repetir para você: não construa a sua casa do lado errado do rio. Então todas as nossas decisões, irmãos, elas têm o poder, de trazer então implicações sobre nós e, como falei aqui, também sobre a vida de outras pessoas. Então uma decisão errada, minha e sua, ela pode comprometer todo o nosso futuro. Pode nos levar então a experimentar coisas que não foram preparadas pelo Senhor. Infelizmente, muitas pessoas hoje estão com os olhos voltados para as coisas naturais, e isso tem tirado os olhos do propósito, tem tirado os olhos daquilo que o Senhor então estabeleceu para a sua vida. Então, quando Moisés tirou o povo do Egito, ele os tirou sobre uma promessa. Que promessa? Que o Senhor os levaria para uma terra que manava leite e mel. Não era uma terra qualquer, mas havia uma terra que tinha sido estabelecida como uma promessa. É uma terra onde haveria prosperidade, é uma terra onde haveria todo o suprimento necessário para o povo. Deus estava tirando o povo de um lugar onde havia morte, e o Senhor estava levando para um lugar que tinha vida, amém, irmãos? Esse era o desejo do coração do Senhor, e eu quero dizer para você, é o desejo do coração do Senhor, tirar você a cada dia dos lugares ruins e colocar você em lugares muito bons. Ele é o seu Pai, Ele tem coisas boas para você, amém? Então o povo acabou peregrinando durante 40 anos no deserto. Sabe quando chegou a hora do povo entrar? 2,5 tribos, como diz o texto, tomaram uma decisão que afetou não apenas a vida deles, para chegar em Canaã, como toda uma geração futura. Irmãos, as nossas decisões, elas vão afetar a nossa vida e também a vida da próxima geração, se não estivermos com os olhos no lugar correto. Deus nos chama para ter uma visão clara daquilo que Ele já estabeleceu para nós. Então, se tem algo que você tem que estar atento, preste atenção, é o que o Senhor falou para você. Se o Senhor falou para você, permaneça onde você está, é nesse lugar que você deve estar, meu irmão. Não arrede o pé. Agora, se o Senhor falou para você, eu tenho um lugar muito melhor, então é hora de você se posicionar e seguir aquilo que o Senhor está falando ao seu coração. E nesses dias o Senhor tem falado que nós vamos avançar. E eu e você juntos, como igreja, iremos avançar e iremos conquistar o que nunca conquistamos antes. Você crê nisso? Sabe, então, esteja atento a tudo que o Senhor está falando com você. Essas 2,5 tribos, elas decidiram, tomaram a decisão, então, de não atravessar o rio naquele momento. Sabe, a herança de Deus para Israel era Canaã. Não era aquela terra que eles estavam olhando, primeiramente ali os olhos naturais estavam mostrando para eles que aquele era um lugar bom. Era um lugar que eles deveriam estar então e permanecer, porque ali então teria o suprimento. Ei, lembre-se que o Senhor
tinha uma promessa de uma terra que manava leite e mel. Sabe, não era uma terra apenas de pastos verdejantes, mas era uma terra então que daria tudo o que era necessário. Sabe, a herança, ela só começava depois que aquelas tribos pudessem passar, então atravessar aquele rio. Mas a grande verdade é que na hora que eles precisavam cruzar os rios, 2 tribos resolveram então ficar aonde estavam. Ou seja, diga comigo assim, eles ficaram no lado errado do rio. Agora olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, você não pode ficar do lado errado do rio. Sabe, então esse texto que nós estamos lendo aqui é um paralelo, irmãos, para muitos cristãos de hoje. Sabe, quando Deus tem um propósito para a sua vida, de um lado do rio, sabe, você precisa então ir na direção que Ele falou para você. Não fique parado, não fique do lado de cá, mas avance, vá. Sabe, você pode me perguntar, pastor, qual que é a lição que eu posso tirar do que o senhor está falando? E eu quero dar para você aqui pelo menos 3 lições. E a primeira delas é, não permita que as coisas naturais determinem as suas decisões. Você é um ser espiritual. Amém? Você é alguém cheio do Espírito. Então as decisões que você toma na sua vida não são decisões baseadas em coisas naturais. Sabe, todos nós precisamos, em algum momento das nossas vidas, tomar decisões importantes. Sabe, e essa decisão, ela não pode ser uma decisão qualquer. Sabe, no momento em que você decide tomar decisões importantes, lembre-se que essa decisão, ela vai implicar não só na sua vida, mas vai implicar também na vida de outras pessoas. Sabe, então quando esse tempo chegar, você tem 2 caminhos para escolher. Ou você decide viver baseado e andar na direção do Espírito Santo, ou você decide então andar baseado no seu sentimento natural, aonde os seus olhos naturais então conseguem alcançar. O que os nossos olhos naturais conseguem alcançar, irmãos, são muito limitado perto daquilo que os olhos do Senhor têm para nós. Talvez o que você está vendo nesse primeiro momento são apenas, você está vendo algo que parece bom, um pasto verdejante, cheio de gado, como diz o texto. Mas lá na frente o Senhor tem uma terra que mana leite e mel, que tem muito mais do que você imagina. Tem muito mais do que você possa pensar. Sabe, quando o povo de Deus aqui, irmãos, estava prestes a entrar em Canaã, a Bíblia diz que os filhos de Gade tomaram uma decisão meramente natural. Olharam com os seus olhos naturais. Então o alvo de Deus é que essas tribos então pudessem cruzar o rio junto com as demais tribos. Sabe, mas como eles tinham gado, e eles viram que do lado de cá, do rio, havia pastos verdinhos, sabe, eles baseado nessa avaliação meramente natural, fizeram o quê? Decidiram construir ali as suas casas, mas as casas foram construídas num lugar errado, do lado errado do rio. Números 32, nós lemos, verso 1 diz, e os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Gezer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era um lugar de gado. Então os filhos de Ruben fizeram o quê? Viram, eles olharam, mas não tinham revelação que o que o Senhor tinha preparado era algo muito melhor e muito maior. Sabe, a prioridade deles aqui, que nós percebemos dos filhos de Rubens, e dos filhos de Gade, era o quê? Era o gado. Era o que eles possuíam. Deixa eu falar algo para você, o pastor Alex comentou isso aqui na palavra dele. Os teus olhos precisam estar nas coisas do alto. Você precisa buscar primeiramente o reino de Deus e a justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Então aprenda a olhar com os olhos do Senhor. Aprenda a ver aquilo que o Senhor então já deu a você. Sabe, se o Senhor deu uma promessa, se Ele falou o seu coração, então é tempo, irmãos, de você olhar com os olhos da fé. Claro que nós tendemos, muitas vezes, com os olhos naturais, ficar na zona de conforto. Mas eu quero dizer, para você experimentar coisas maiores, você precisa viver num ambiente de fé. Você precisa viver num ambiente de fé. Então as pessoas, muitas vezes, quando olham as coisas naturais e aquilo dá conforto para ela, ela vai reagir de maneira carnal.
Sabe, as decisões serão totalmente carnais. Sabe, é incrível, mas a bênção que eles tinham recebido fez com que eles parassem de seguir ao Senhor. Sabe, tudo aquilo que Deus coloca na sua mão, filho, não é para te paralisar, pelo contrário, é para te impulsionar. O carro que o Senhor colocou na sua mão, filho, preste atenção, não é o carro para você ficar indo para outros lugares, mesmo que você vai, mas é para que você possa todos os domingos, todas as quartas, todos os sábados, estar envolvido com as coisas do alto. Sabe, há coisas grandiosas no reino do Espírito que estão sendo construídas, não para essa vida, mas para a vindoura. Mas infelizmente hoje nós vivemos dias onde as pessoas estão olhando apenas para si e para as coisas que podem conseguir. Eu não estou dizendo que é errado você possuir coisas, mas as coisas não podem possuir você. As coisas não podem possuir o seu coração. O que deve possuir o seu coração é o Senhor e as coisas do alto. Sabe, quando você busca o Senhor, como nós ouvimos, né, todas as outras coisas são acrescentadas. Irmãos, não deixe que a grama verde, né, a grama verdinha ali determine a vontade de Deus para você. Sabe, muitas vezes, né, muitos cristãos permitem, né, que os arredores da vida determinem o que eles vão fazer e como vão servir e se vão servir ao Senhor. Que o Senhor nos livre, ao passar dessa pandemia, de ver muitos irmãos agora querendo viver apenas uma vida online. Nós precisamos viver a vida de comunidade, juntos. É tão poderoso poder estar junto com você aqui e compartilhar das verdades do Evangelho. Sabe, isso não tem preço. Todos nós, como homens e mulheres de Deus, devemos ter em mente que todo o nosso suprimento não vai vir do nosso trabalho natural, mas vem do Senhor. Existem muitas pessoas nesses dias que estão totalmente atemorizadas porque perderam o trabalho. E porque a confiança deles são em coisas materiais. Irmãos, você pode perder o emprego, mas eu quero dizer para você que você não pode perder a sua fé. Porque se você tem a sua fé, você tem convicção que uma porta muito melhor está se abrindo. E o seu coração tem que estar todo dia voltado para o Senhor, crendo nas promessas dEle. Sabe, não se cerque, irmãos, de pessoas carnais. Sabe, o lugar que você pode alcançar, irmãos, depende das pessoas que você permite estar do seu lado também. Você quer ir mais longe? Então esteja próximo de pessoas que possam acrescentar no teu ministério. O Senhor tem nos dado graça e tem colocado, né, sobre as nossas vidas uma liderança tão poderosa, que tem falado palavras tão poderosas, que tem nos instruído de maneira tão poderosa, que tem nos livrado de muitas coisas, irmãos. Creia nisso. São homens que foram estabelecidos pelo próprio Deus para estarem sobre as nossas vidas. Sabe, a grande verdade, né, que nós estamos lendo esse texto é que Deus podia fornecer grama nos dois lados do rio, sim ou não, irmãos? Mas a grande verdade é que eles olharam para aquilo que era natural e não olharam para aquilo que estava por vir. Sabe, não deixe que o ganho financeiro, irmãos, determine para onde você vai habitar. Sabe, preste atenção, existem propostas que vêm sobre a sua vida, é para te afastar do centro da vontade de Deus. Existem propostas que muitas vezes estão, né, diante dos seus olhos, que naturalmente são boas, mas não passam de pratos para te afastarem do propósito. Então esteja atento, esteja com os olhos abertos àquilo que o Senhor tem para você. Amém, irmãos? Então, certamente Deus tinha ali e tem todo o poder para fazer com que os dois lados daquele rio tivessem, então, a parte verdinha, como eles queriam ali para criar os gados. Irmãos, o óbvio nem sempre é a vontade de Deus. Às vezes nós achamos que, não, mas é óbvio que é a vontade. Nem sempre. Sabe, mas qual que foi o argumento dessas duas tribos, né, que eles tinham ali para ficar daquele lado? Verso 4 do capítulo 32 de Números diz: a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel era uma terra para gado, e teus servos têm gado. E eu fico imaginando, e posso, quem sabe, ouvir até Moisés respondendo aos líderes de cada tribo: companheiros, não construam as suas casas do lado de cá. Sabe, esse é o lado errado do rio. Prossigam para a terra prometida.
Você está parando muito cedo. A terra de Canaã está logo à frente. Então tem muitas pessoas tomando decisões antecipadas, porque estão olhando de maneira natural. Sabe, olha só o que eles disseram, né, quando foram abordados com esse assunto por Moisés. Escute, Moisés, você não vê que isso aqui é terra de gado? E nós temos gado? Quem sabe foram isso que eles estavam dizendo. Deve ser a vontade de Deus construirmos nossos lares aqui, há pasto suficiente para o nosso gado. Sabe, é óbvio, talvez eles falaram, olha, é óbvio que esse é o lugar que o Senhor quer que nós estejamos. Nem sempre, diga comigo assim, nem sempre. O que é óbvio é a vontade de Deus. Amém? Então o raciocínio deles, de certa forma, estava certo. Do ponto de vista natural, era a melhor escolha, era o melhor que eles, né, tinham para fazer, era a melhor opção. Afinal, ali não demandava nem fé, já tinha, eles estavam enxergando. Mas você sabe, irmãos, que o que nos leva a cumprir o propósito do Senhor é a fé, não é as coisas naturais. Sabe, mas qual era o erro que esses homens aqui estavam cometendo? Sabe, o erro estava no fato de que não era a vontade de Deus que eles parassem antes de chegar à vitória. Não era a vontade de Deus que eles parassem antes de possuir, antes de entrar na terra prometida. Então o óbvio nem sempre é a vontade de Deus, como eu falei para você. Sabe, por uma questão de fato, pode ser apenas o oposto, o menos óbvio. Sabe, o menos óbvio pode ser a vontade do Senhor. Por isso que dessa forma eu e você precisamos de muito mais fé para se aproximar, né, para se apropriar das coisas do Senhor, amém? Então se você segue o óbvio, às vezes você vai ficar aquém do que Deus planejou para você. Talvez você receba algumas propostas de compra de algumas coisas, que no primeiro momento você acha, olha, é isso aqui mesmo, é óbvio que o Senhor está me dando. Mas lá na frente, existe algo muito melhor que está preparado para você. Então aprenda a ouvir e aprenda a esperar o tempo do Senhor. Nós temos alguns exemplos na Bíblia muito claro aqui. Se você pegar aqui o exemplo de Elimeleque e Noemi, eles moravam em Belém, e naquela época havia então fome. Então Elimeleque faz o que? Ele se muda com a sua família para Moabe. Parecia óbvio, vou sair daqui, porque aqui há fome. Esse lugar aqui está ruim. E aí eles saem dali então, e eles, né, foram em direção a Moabe. Mas a grande verdade é que quando eles chegaram naquela terra, não demorou muito. Noemi perde o seu esposo, e juntamente com ele perde os seus 2 filhos. Sabe, Noemi volta para casa sem marido, sem os filhos, né? E como diz o texto, com um cheiro de Moabe nela. É óbvio, sabe, que agora já não era mais atraente. Achou que saindo daquele lugar e indo para aquele outro, era o lugar que o Senhor havia estabelecido, mas não era. Temos a história de Abraão e Ló também. Eles se separaram, por quê? Porque né, teve ali os conflitos, você deve lembrar do texto. Mas num determinado momento, quando Abraão chega e fala para ele, olha, vamos ir para lados opostos, né? Os nossos servos aqui não estão se entendendo. Os dois estavam muito prósperos, tinham muita riqueza. E naquele momento, então, um deles olha para a parte natural. E ele fala, olha, eu vou para esse aqui, para esse lugar aqui, porque ali, né, o pasto é verdinho. E daquele momento, então, ele sai dali. E ele vai embora, né, com a sua família. Ló sai e vai então para aquela cidade. Depois você vai saber que não era o lugar que o Senhor havia estabelecido. Irmãos, eu quero dizer para você, se Deus colocou você aqui, é porque Ele tem um propósito para cumprir na sua vida aqui. Sabe, às vezes as propostas vêm para sairmos do lugar que nós estamos e ir para um lugar que às vezes achamos até que é a vontade de Deus. Parece que é óbvio que chegou o tempo de eu sair daqui. Se Deus não falou com você, permaneça onde você está. Por favor. Ló sai então naquele momento, e Ló sabe que ele foi abençoado porque havia favor sobre a vida de Abraão. Irmãos, tem coisas que você vai receber porque você está do lado de alguém que é muito favorecido. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga assim, você é favorecido.
e eu vou prosperar junto com você. Diga, eu vou avançar com você. Então eles saíram dali porque, né, Ló olhou para a planície e falou, é óbvio que ali é um lugar bom. Nem sempre o óbvio é a vontade de Deus. Amém? Elias e a viúva de Sarepta também. Elias foi enviado à casa da viúva para quê? Para encontrar comida. E você lembra o que tinha? O que a mulher tinha? Farinha, um pouquinho de azeite e mais nada. Parecia estranho, como é que ele está indo para um lugar onde tem fome? Mas o Senhor havia enviado. Sabe, naturalmente falando, era óbvio que aquela mulher ali não tinha recurso nenhum para sustentar, não tinha para ela, não tinha para o filho e ainda teria para mais um. Sabe, nesse caso aqui, se o profeta olha com os olhos naturais, ele ia falar, o negócio é o seguinte, não dá não, vou ficar por aqui. Se eu for lá é mais um terceiro para passar fome. Mas a grande verdade é que ele tinha uma palavra da parte do Senhor. E quando há palavra, filho, a provisão vem. Quando há palavra do Senhor, coisas grandiosas vão acontecer. Sabe, o Senhor então faz do pouco multiplicar e haver abundância. E você viu que aquela mulher foi suprida pelo resto dos seus dias. Outra situação que nós vemos é o povo saindo do Egito e o povo se depara então com o Mar Vermelho. Faraó vindo atrás e o povo indo. Quem sabe se os olhos naturais dos homens, né, que estavam à frente daquele povo olhassem e falassem, agora deu, vamos voltar para trás porque não tem mais para onde ir. Eu quero dizer para você, se você não andar por sobre as águas, o Senhor vai fazer abrir o mar. Foi o que Ele fez com aqueles homens. Foi o que Ele fez com aquele povo que estava saindo. Irmãos, o Senhor não te tirou do lugar que você estava para que você, né, não prosperasse, não avançasse. O Senhor te tirou lá de onde você estava para te levar para uma terra que mana leite e mel. Para te levar para uma terra que tem abundância, para te levar para uma terra onde você mesmo verá a provisão do Senhor sobre a sua vida. Sabe, irmãos, da mesma forma, né, era óbvio para essas 2,5 tribos que a terra com pasto verde era perfeita. Mas nem sempre o óbvio é a vontade de Deus. Sabe, o problema da pessoa natural é que ela toma as decisões em função do quê? Das suas avaliações naturais, dos seus sentidos naturais. Olha, aqui a terra é verde. Olha, aqui tem tal coisa. Ei, preste atenção. Esteja no centro da vontade de Deus. Esse é o melhor lugar. Amém? Então o nosso desafio, irmãos, o meu e o seu, é sermos guiados pela árvore da vida. Sabe, que o Espírito Santo de Deus seja o nosso guia, amém, irmãos? Sabe, que jamais coloquemos a nossa confiança, né, e a nossa vontade acima da vontade do Senhor. Sabe, o Senhor havia definido, há uma terra estabelecida para vocês. Há uma terra que mana leite e mel. Não era uma terra de pastinhos verdes, era uma terra que manava leite e mel. Já tinham vivido tantos milagres, tantas coisas o Senhor já havia feito para aquele povo. Mas infelizmente ainda muitos tinham os olhos, né, focados nas coisas naturais. Como eu falei no começo dessa palavra, você é um ser espiritual. Você é alguém que é guiado pelo Espírito. Sabe, todas as vezes que nós agimos, irmãos, pela mente natural, né, nós vamos gerar Ismael. E Ismael sempre vai ser um problema. Os nossos olhos tendem a ir pelos caminhos mais fáceis. Mas a nossa fé vai nos levar para um caminho mais excelente. Para um caminho de provisão e de prosperidade do Senhor. Amém? Não esqueça disso. A segunda coisa, a segunda lição aqui para nós é: não tome decisões que desencorajem o povo de Deus. Sabe, uma coisa que muita gente ignora, irmãos, é o fato que tem sempre alguém, né, inspirando, né, nos inspirando através da vida dele, e nós também inspirando a vida das pessoas. Irmãos, há exatos 2006, 14 anos atrás, nosso pastor decidiu, né, estar então num lugar onde ele via o mover de Deus. Lá atrás, o pastor Hermes conheceu o pastor Aloísio,
E ao conhecer o pastor Aloísio, uma grande porta se abriu através do Senhor. Amém? Hoje você é fruto dessa decisão lá atrás dele. Foi atrás de andar com pessoas que o inspiram. Se hoje crescemos e avançamos, tem a ver com o Senhor, sim, mas tem a ver também com aqueles que inspiraram o nosso pastor. Irmãos, ande com pessoas que te inspirem. Sabe, então, naquela época ele conheceu, e até hoje eu sempre ouço o pastor Hermes falando, né, com carinho, com apreço, pela vida do pastor Aloísio. Sempre fala, tudo que eu tenho aqui agradeço primeiramente a Deus e depois ao pastor Aloísio, que nunca se negou de compartilhar conosco essas verdades tão profundas que tem marcado a nossa história, que tem marcado as nossas vidas. Sabe, então isso é muito bom, né, quando as nossas atitudes são corretas. Ele ouviu ao Senhor, foi atrás, tem sido abençoado e nós estamos junto com ele, sendo abençoados também. Mas quando eventualmente também, irmãos, as nossas atitudes, elas são ruins, nós podemos também induzir as pessoas aos erros. Sabe, eu e você estamos aqui e as pessoas estão nos olhando. As pessoas estão vendo o que nós estamos fazendo e como nós estamos lidando com as coisas do alto. Sabe, tem muitas pessoas que estão aqui hoje por causa de você. Porque olharam o Cristo na sua vida e decidiram procurar aonde você encontrou esse Cristo e hoje estão aqui com você. A sua decisão de ir para o lugar que o Senhor te chamou tem mudado a história de pessoas. Nunca esqueça disso. Sabe, então, seja você um exemplo para a vida das pessoas que estão à sua volta. Sabe, foi exatamente isso que aconteceu quando as 2,5 tribos decidiram parar do lado de cá do rio. Os outros acabaram desanimando também. Irmãos, as pessoas estão nos olhando e muitas vezes elas acabam desanimando porque olham para as nossas vidas e às vezes percebem que na nossa vida o negócio parece que não está legal. Mas eu quero dizer para você essa palavra de renovo para a sua vida. Você é aquele que será um grande exemplo, não apenas para um, para dois, para uma grande multidão. Aleluia! Amém? Números 32:7 diz, porque pois desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu. Então esse texto aqui, irmãos, é uma advertência muito séria para nós. Sabe, sempre haverá alguém que seguirá, que nos seguirá. Sabe, mesmo que às vezes nós podemos estar errados, vai ter gente seguindo a gente. Então tome cuidado. Tome cuidado com as suas decisões. Tome cuidado com uma forma que você lida com as coisas do alto. Ei, me ouça aqui, líder, né, discipulador, homem de Deus, mulher de Deus, ouça o que eu vou dizer para você. Existem pessoas que estão olhando para a sua vida. E eles só olham para a sua vida porque eles veem Cristo. Então leve eles a cada dia a estar mais e mais envolvido com as coisas do alto, com as coisas do Senhor, amém? Sabe, se você mudar para Moabe, sabe, eles se casarão com moabitas. Nós vimos o texto lá, né? Então, a mãe mudou e a mãe mudando com o pai foram para a cidade, como falamos aqui de Ruth, e naquele momento os filhos se casaram com as moabitas e no fim da história ainda você percebe que morreram e as coisas aconteceram. Os nossos filhos estão nos olhando. Os nossos discípulos estão nos olhando. E qual que é a direção que eu e você estamos dando para ele? Estamos apontando para a cruz? Diga amém, essa é a hora que você fala amém. Você está apontando para a cruz, amém, para Cristo. Então quando você escolhe, irmãos, né, a terra garamada, em vez do lugar que Deus escolheu, você vai levar pessoas consigo também. E o pior, isso pode ter consequências desastrosas. Sabe, cuidado não só com as suas escolhas, mas cuidado também com aquilo que você posta, por exemplo, nas suas redes sociais. Cuidado com o que você comenta. Você sabe que existem pessoas, né? E hoje tem lá nos Instagram da vida, tem lá nos Facebook, eu tenho tantos mil seguidores, eu tenho tantos seguidores. Olha só, essas pessoas, elas não são apenas pessoas que estão te seguindo, elas estão olhando para você e certamente seguem, porque existe algo em você que leva elas a te seguir. E certamente isso é a vida de Deus. Agora, se as postagens suas não estão levando essa verdade, tem algo errado. Você precisa mudar essas postagens. Amém, irmãos? Em amor eu estou dizendo para você, cuidado com aquilo que você posta, cuidado com aquilo que você compartilha, cuidado com aquilo que você curte.
São tantas as vozes ecoando no meio das mídias sociais nesse tempo, que se não nos cuidarmos, irmãos, nós podemos ir para um lugar que é totalmente fora do propósito do Senhor. Amém? Então cuidado, né? Cuidado com o que você compartilha, como eu falei para você. Você sabe que quando você dá um clique, as pessoas estão vendo. É interessante, às vezes você posta uma coisa, né? Eu estava percebendo esses dias, fui dar uma olhada naqueles vídeos que nós gravamos da escola da família, né? Então tinha vídeos que de um dia para o outro, né, pastora? Tinha 800 e tantas visualizações. Sabe, 800 e tantas pessoas que estavam sendo edificadas pelo Evangelho da Graça. Isso é poderoso. Agora, as coisas erradas que vão para lá também, as pessoas olham. E às vezes as pessoas acabam seguindo também, virando demanda, muitas vezes, né, nas redes sociais. Por quê? Porque essas pessoas estão olhando você e sabem que você está dando respaldo. Amém, irmãos? Sabe, essas 2,5 tribos aqui, elas tinham uma obrigação com o resto dos israelitas. O plano de Deus era para quê? Para que todos, né, todo Israel, né, estivesse indo e chegar ao destino que era a terra prometida. Sabe, Deus esperava que todos eles fizessem parte daquela grande festa que estaria preparado. Então, aqui está o princípio. Quando você decide relaxar, irmãos, na vontade de Deus, o mesmo vai acontecer com as pessoas. Cuidado. Relaxou? Né? Se você deixar de buscar, se você deixar, né, de viver a vida com o Senhor, existem pessoas que estão te olhando também e vão ir pelo mesmo caminho. Que o Senhor nos livre de fazer os outros tropeçarem. Que o Senhor nos faça instrumentos de edificação, amém, irmãos? Não de destruição, né? Então, no caso de Elimeleque, sua esposa, né, ficou viúva, sem filhos. Então, normalmente, irmãos, as pessoas que você leva, né, com você, vai ser a sua família, né? Já ouvi muitas pessoas falando, pastor, sentimos que Deus quer, né, que mudemos de igreja. Sabe, irmãos, preste atenção aqui. Você que é pai, estou falando com você, mas vai para os outros também. Mas você que é pai, está aqui ou está me ouvindo pelo YouTube? Preste atenção. Às vezes você está pensando em sair daqui. E às vezes você vem conversar conosco e fala assim, pastor, chegou, já deu o meu tempo aqui. Deus falou que é para mim sair. Você está indo para onde? Ah, não sei. Estou igual Abraão, pastor, não sei. Para a terra que o Senhor me mostrar. Ei, ele vivia na lei, agora você vive na graça e o Senhor tem um lugar já estabelecido para você. Ele já tem um lugar preparado para você, amém? Então, as pessoas saem, mas preste atenção, nem todo lugar que você vai, por exemplo, eu só vou usar uma ilustração aqui, terá o pastoreio que nós temos com as crianças, por exemplo. Então, em alguns lugares você pode até ir, mas lá naqueles lugares, às vezes, vai ter entretenimento para o seu filho, e não a pregação do Evangelho da Graça, que é o que transforma. Então, toma cuidado com isso. Sabe, o rio sempre tem 2 lados. Se você escolheu errado, você pode ser surpreendido pelo inimigo. Sabe, não permita que as suas decisões desencorajem os filhos de Deus. Como líderes, eu e você, irmãos, precisamos ser cuidadosos. Sabe, Moisés disse que esse pecado, né, os encontraria. Então isso não era uma maldição, mas era mostra do quê? Da seriedade de levar os outros a ficarem desencorajados, de entrarem em uma posse, né, de uma herança que Deus tinha para eles. Então aqueles que estavam lá e que decidiram parar, fizeram com que os outros precassem também. Sabe, que ao contrário, irmãos, eu e você sejamos alguém que leva as pessoas, né, que encorajam as pessoas a irem adiante, a viverem plenamente o propósito do Senhor. Sabe, como líderes e como pastores, como discipuladores na vida da igreja, nós precisamos inspirar os irmãos a crescerem em fé e a se tornarem líderes de tão excelência quanto os que nós já temos. Você precisa inspirar, levar os irmãos, né, não apenas a liderar, mas a discipular, a cuidar, a pregar o Evangelho, que é o que liberta, que é o poder do Senhor, amém, irmãos? Sabe, uma pergunta para nós, preste atenção, não é com tom de condenação, mas como seria a igreja se todas as pessoas tivessem o nível de resposta que você dá?
Se eles dessem a mesma resposta conforme a que você tem para dar para eles? Será que seríamos uma igreja muito mais intensa? Será que seríamos uma igreja muito mais forte? Sabe, irmãos, por menos influentes que nós venhamos a ser, tem muita gente olhando para nós e copiando as nossas atitudes. Então, seja você um radical intenso em nome de Jesus. Seja você um casal radical intenso para o Senhor. Seja você um radical intenso para o Senhor. Amém? Seja intenso. Seja você que expressa a vida de Deus. Sabe, Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Sabe, mas se você for uma pessoa almática, se você for uma pessoa que vive totalmente nas emoções, você será alguém que vai colocar as coisas a perder. Que o Senhor nos livre disso. Sabe, seja um homem e uma mulher de Deus, amém? Seja um bom exemplo para aqueles irmãos que estão olhando para você. Seja um bom exemplo para aqueles familiares que estão vendo você todos os dias. Seja você um exemplo para aqueles amigos seus lá na empresa. Seja você um exemplo de homem de Deus lá na escola, na faculdade. Ei, aonde você for, seja um exemplo. Seja um exemplo de homem de Deus. E a terceira lição que eu tenho para você aqui: creia que o melhor de Deus para você está do outro lado do rio, amém? Deus nunca pretendeu, que eles então se separassem da herança, ou seja, da terra prometida. Mas os homens dessa tribo, irmãos, tomaram a decisão de que sabiam, e quem sabe se acharam até melhor do que Deus aqui, sobre aonde eles deviam estabelecer ali as suas estacas, as suas casas, Então eles achavam que o que eles estavam vendo era melhor do que a vontade de Deus. Irmãos, a vontade de Deus nunca vai ser pior do que a nossa, jamais, sempre vai ser melhor. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e não há variação nisso. Isso não era uma palavra apenas lá atrás, ela serve para nós nos dias de hoje. A vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável sobre a sua vida. Amém? Sabe, então, veja, o Senhor, Ele nos dá a opção, a cada dia de fazer escolhas que vão mudar, o curso das nossas vidas. Que seja essa mudança para o destino do propósito do Senhor. Amém, irmãos? Sabe, essas pessoas que tomaram a decisão errada, fizeram muitos ali ficarem para trás. Números 32, 26 diz: nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí na cidade de Gileade. Então eles tomaram uma decisão natural, baseado na sua avaliação natural, e privaram todos os membros da família a tomarem posse da herança que o Senhor tinha reservado para eles. Se não fosse a atitude deles, muitos dos que estavam ali poderiam ter entrado na terra da promessa e desfrutado de um grande maná, e do grande mover do Senhor em Canaã. Amém? Então quero declarar, nós não vamos ficar do lado errado do rio. Nós estaremos do lado correto, aleluia. Sabe, esse lado de cá não é o lugar da herança, nós vamos para o lugar da herança que o Senhor já estabeleceu para nós. Amém? Sabe, vamos manter a nossa posição firme, amém, irmãos? Vamos manter a nossa posição de fé em direção a Canaã, em direção às promessas que o Senhor tem estabelecido para nós. E eu vou repetir aquilo que eu sempre falo. Daqui a alguns anos, nós vamos estar nos reunindo em estádios. Nós vamos estar reunindo em mais de 13 prédios nessa cidade, em nome de Jesus. Cada prédio com milhares e milhares de irmãos. E você vai lembrar dessa palavra. Falar, eu estava lá. E eu decidi ir para o lado certo do rio. Eu não fiquei do lado contrário. Eu sei que o Senhor tem preparado coisas grandes para nós. E nós não somos daqueles que vão ficar do outro lado. Amém? Sabe, os nossos olhos vão estar focados na promessa. Você está comigo nisso? Nós vamos daqui a alguns anos testemunhar dos grandes feitos. Israel,
Preste atenção, eles foram os primeiros a serem capturados. Olha só 1 Crônicas, capítulo 5, verso 26. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pilser, rei da Assíria, que os levou cativos, a saber, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxe para Ala, Abor e Arã, e para o rio Gazã, onde permaneceram até o dia de hoje. Então, quando aquelas 2 tribos e meia perceberam que o exército da Síria haviam se reunido, e era tarde demais então para eles mudarem de ideia e entrarem em Canaã. Ou seja, foram capturados porque ficaram no lado errado do rio. Todas as vezes que decidimos, de maneira natural, ficar do lado errado do rio, vai ter consequência. Mas todas as vezes que decidimos passar para o lado que o Senhor está, haverá provisão, haverá manifestação dos milagres e da glória do Senhor. Amém? Então, a posição daqueles homens que ficaram era vulneráveis. Foram os primeiros que foram encontrados pelos inimigos. Então, isso aconteceu muitos anos depois. Sabe, todas as pessoas envolvidas em ficar em Gileade estavam mortas na época. Mas seus filhos acabaram pagando o preço. As nossas decisões têm o poder, de abençoar a nossa geração, os nossos filhos, ou fazer com que eles não cumpram o propósito. Então nós temos que estar atentos. A forma que estamos então pastoreando, discipulando os nossos filhos. Sabe, a coisa mais poderosa é quando nós, como pais, vemos os nossos filhos, decidindo atravessar conosco os rios. Sabe, quem sabe daqui a alguns anos nós veremos, às vezes não você, mas quem sabe o seu filho liderando a igreja do Senhor, uma dessas 13. Quem sabe, um desses grandes pregadores que nós veremos aí serão os nossos filhos. Simplesmente porque, por uma decisão, eu e você decidimos cruzar o rio e não ficar para trás. Sabe, o inimigo ele sempre vai atacar aqueles que estão mais vulneráveis. Foram aqueles que ficaram para trás. Isso foi o que aconteceu. 1 Pedro 5,8 diz o quê? Sê sóbrio, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda como um leão que ruge procurando a quem possa devorar. Sabe, então ele vai começar do lado de cá do rio, não do lado de lá. Então se a sua casa estiver lá, estiver desse lado, a grande verdade é que você vai estar na linha de frente. Mas se tem algo que o diabo vai ver, vai ser só os rastros das nossas passadas diante do rio e o nosso avanço em nome de Jesus. É isso que ele vai ver, amém? Então, nós cremos que o Senhor está preparando algo muito poderoso para nós. Esse é o nosso tempo, esse é o tempo de nós avançarmos. Esse é o tempo de nós cruzarmos o rio em nome de Jesus. Sabe, irmãos, que nós percebemos que é muito mais fácil esfriar e retroceder quando você não está no lugar que Deus quer que você esteja. É muito mais fácil. Nós vemos isso tanto acontecendo, infelizmente, com os irmãos que acabam ficando para trás, acabam saindo. Eles saem e aí acabam retrocedendo e muitas vezes voltando às velhas práticas. Por quê? Simplesmente não decidiram cruzar o rio. Simplesmente não decidiram ir para o outro lado. Sabe, às vezes muito pensa, a herança está muito longe. Sabe, mas a grande verdade é que se eles tivessem saído, eles tinham chegado lá. Eles tinham tomado posse daquilo que o Senhor havia estabelecido. Sabe, então eu insisto com você, não seja uma pessoa que vive pelo natural. Não seja uma pessoa almática, não seja você aquele que vive olhando para o momento, olhando para as coisas. Olhe para Cristo, olhe para o alvo, olhe para o Senhor, olhe para aquele que é o consumador da sua fé. Amém? Sabe, não se deixe ser guiado pelas suas emoções. Sabe, seja guiado pelo Espírito do Senhor. Pergunte ao Espírito Santo qual é o lado que Ele deseja que eu esteja. Sabe, pergunte aonde o Senhor quer que eu estabeleça a minha casa. Nunca tome as decisões baseado no seu conhecimento natural. Deixe o Senhor conduzir a sua vida. Deixe o Senhor conduzir você ao centro do propósito dEle.
ao lugar que Ele estabeleceu. O Senhor está te conduzindo para o lugar da promessa. O Senhor está levando você para um lugar que emana leite e mel. Há coisas boas preparadas para você. Há coisas grandiosas que vão acontecer através da sua vida. Há milagres que vão acontecer porque você decidiu atravessar o rio. Fique de pé em nome de Jesus. Sabe, eu quero falar para você nessa manhã. Sabe, não construa sua casa do lado errado do rio. Sabe, construir a casa do lado errado do rio é ser guiado por decisões naturais. Você não é aquele que é guiado por decisões naturais. Sabe, construir a casa do lado errado do rio é tomar decisão que ao invés de levar você, e outros a conquistar, a avançar, vão fazer com que se afaste. Deus tem uma terra que emana leite e mel preparado do outro lado do rio. Feche os olhos nesse momento. Feche os olhos e comece a declarar e falar: Senhor, eu vou avançar, eu vou cruzar o rio, eu vou viver os melhores dias da minha vida no centro da vontade do Senhor. Sabe, você é aquele que terá a mente guiada pelo Espírito do Senhor. Você será guiado pelo Espírito Santo. O Senhor te conduzirá à conquista das promessas. Sabe, não fique onde é cômodo, não fique no lugar que de maneira natural, tranquila. Foque aonde o Senhor colocou você e aonde Ele vai levar você. Sabe, estabeleça a sua vontade, estabeleça a sua vida onde é a vontade do Senhor. Pai, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. Nós queremos declarar, Senhor, que nós vamos avançar, que nós vamos crescer. Senhor, que não ficaremos acomodados. Nós declaramos que não ficaremos do lado oposto do rio, mas avançaremos para o centro da vontade do Senhor. Oh Espírito Santo, nós colocamos o nosso coração e declaramos, Pai, que avançaremos, que veremos, ó Deus, a conquista da nossa geração. Senhor, levanta homens e mulheres segundo o propósito do Senhor, segundo o coração do Senhor. Pai, levanta homens que sejam um exemplo de fidelidade, que sejam exemplos, ó Deus, de homens e mulheres apaixonados pelo Senhor. Pai, nós sabemos que o Senhor tem pensamentos bons a nosso respeito. Nós sabemos que o Senhor nos ama. Nós sabemos que o Senhor, ó Deus, tem algo poderoso preparado para nós. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.